Você é jovem, acabou de começar a estruturar a sua vida. Você já tem seu emprego, já paga as suas contas e você não vê a hora de conquistar os seus sonhos. E esses sonhos envolvem você comprar um carro próprio e uma casa própria. Você acha que esse é o melhor momento para tomar essa decisão? E é exatamente sobre isso que eu quero conversar com você no vídeo de hoje. Fala, investidores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Investidor Inteligente. Meu nome é Vitor Trenta e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre algo muito comum que acontece aqui no Brasil, que é sobre antecipar os seus sonhos. Mas, antes de a gente começar a falar sobre o assunto do vídeo de hoje, já confere aqui embaixo se você já deixou seu like, compartilha esse vídeo com amigos e família e se inscreve no canal. Nós estamos rumo à nossa meta dos 500 inscritos e eu conto com a sua ajuda para a gente alcançar esse objetivo. Dito isso, vamos para o vídeo. Primeiramente, o que seria antecipar os sonhos, que é o que eu falei lá na introdução. E seria, pessoal, você querer atingir objetivos financeiros ou objetivos de vida que você alcançaria ao longo da sua vida o mais rápido possível. Você tentar alcançar, por exemplo, no primeiro momento da sua vida. Para a gente entender isso com mais clareza, vamos analisar um pouco o contexto de vida do brasileiro. Então tá lá, você acabou a sua faculdade, ou se você não fez faculdade, você acabou de arranjar o seu primeiro emprego, você está ganhando seu dinheirinho e você já está pagando as suas contas. É natural que você comece a querer dar alguns passos maiores na sua vida. Então você começa a pensar em comprar o seu imóvel, você começa a pensar em comprar um carro, e tudo isso aqui no Brasil é encarado como algo extremamente natural. Mas você já tentou entender de onde que vem esses pensamentos? E eles vêm, pessoal, justamente da cultura do Brasil. Existem vários fatores que influenciam demais a forma de pensar e a forma de agir do brasileiro, especialmente quando a gente está falando de pessoas jovens. E quais seriam esses fatores? São vários, mas vamos começar pelo primeiro. Bens. Bens no Brasil são encarados como sinônimo de riqueza. Geralmente, quando você vê uma pessoa que tem uma casa própria e um carro próprio, qual a primeira coisa que você pensa? Essa pessoa está indo bem na vida, porque ela tem bens, ela tem patrimônio. E isso é ensinado de pai para filho. Todo pai ensina para o seu filho que o seu filho deve conquistar as suas próprias coisas. Então você deve comprar o seu carro, você deve comprar a sua casa, mas até aí tudo bem. Não está errado. Você não tem como dizer que uma pessoa ter um sonho de ter um determinado patrimônio, seja ele um carro, seja ele uma casa, está errado. A grande questão é o momento que essas pessoas vão correr atrás de comprar esse tipo de patrimônio. E esse momento é justamente o segundo fator, que é a pressa. As pessoas hoje estão muito apressadas em alcançar os próprios objetivos. E eu já falei, não é errado você de fato tentar encurtar esse caminho para atingir as suas metas. O problema é que você precisa ponderar na prática quanto que vai custar para você atingir aquele determinado objetivo mais rápido, porque pode ter certeza que aquilo vai ter um custo. E esse custo, normalmente, ele é muito alto. E ele, às vezes, é muito maior do que você pode pagar. E eu não estou falando especificamente de dinheiro não, tá? Estou falando de diversas outras coisas. Estou falando de você prolongar demais o seu caminho para conseguir atingir a sua estabilidade financeira. Estou falando de você se estressar, de você se desgastar emocionalmente por conta de dívida. Estou falando de você contrair algum tipo de problema de saúde por perda de qualidade de vida devido ao estresse que você acumula por essas situações. Então esse custo normalmente é muito alto. Só que aí vem o terceiro fator, que é a pressão social. É muito comum que nós sejamos influenciados por pressão social, mas ela não se restringe apenas à questão financeira não, tá? Vai muito além. Existe pressão social em muitos outros aspectos da nossa vida. O grande problema dessa pressão social é que ela acaba piorando os dois primeiros fatores que eu citei aqui nessa lista, que é o fato dos bens serem considerados sinônimos de riqueza e das pessoas terem pressa para alcançar os seus objetivos. Elas começam a se sentir mais pressionadas ainda a comprar bens, entendeu? Para tentar o mais rápido possível estar de acordo com o que a sociedade fala que elas devem fazer. E aí elas perdem totalmente a questão da racionalidade e começam a agir de maneira extremamente impulsiva. E aí ocasionam todos aqueles problemas que eu falei no fator anterior. Mas, Vitor, eu tenho um sonho de ter um carro e um imóvel. De fato, eu quero conseguir esses bens. Eu preciso parar de correr atrás desse meu sonho? Não, pessoal, não é isso que eu estou falando. Inclusive, eu tenho o mesmo sonho. Eu quero poder escolher exatamente qual vai ser o local que eu vou morar. Eu quero poder comprar o imóvel que eu quiser. Da mesma forma, um carro. Só que a gente precisa analisar
com um ponto de vista racional e não de maneira emocional. Esse momento que você está agora na sua vida, que você começou a dar seus primeiros passos, você está começando a correr atrás dos seus objetivos, será que você consegue assumir a responsabilidade de adquirir esses bens agora? Porque eu tenho certeza que se você está começando agora, você não tem dinheiro para comprar à vista o seu carro ou o seu imóvel. Você vai ter que fazer um financiamento. Você já colocou na ponta do lápis, já fez uma simulação do quanto que você vai gastar para adquirir esses bens? Eu já lhe digo um spoiler. No mínimo, você vai pagar o dobro. E pode ter certeza que o valor aqui não é a única variável, tá? Nós temos que pensar também no tempo. Você está preparado para assumir um financiamento que vai levar anos? Porque financiamentos imobiliários, eles duram 10 anos, 20 anos, 30 anos. Você está preparado para pagar um valor de parcela de financiamento que pode lhe deixar apertado durante todo esse período? Você está preparado para o estresse que vai ser? Você está preparado para o sacrifício que você vai precisar fazer? Então, todas essas questões precisam ser ponderadas antes de você tomar a sua decisão final. E foi justamente por isso que eu resolvi gravar esse vídeo. Eu não vejo as pessoas muito preocupadas com a consequência das decisões que elas vão tomar. Porque a melhor sensação que existe, pessoal, podem ter certeza, é você não ter dívida. É você viver bem, é o seu patrimônio ir crescendo sem você precisar ficar apertado. Você poder dizer, poxa, eu quero comprar tal coisa, e você simplesmente ter o dinheiro para poder comprar. Isso vale mais do que qualquer coisa. E você consegue tornar isso uma realidade. Basta você tomar as decisões certas agora. Basta você agir de maneira racional. E você vai conseguir comprar esse carro, essa casa que você tanto quer daqui a alguns anos, à vista, sem precisar pagar juros. Ah, Vitor, mas isso pode demorar. Claro, pessoal, claro que vai demorar. É uma jornada. Mas o financiamento também demora. O tempo que você vai demorar para comprar esses bens, se você tomar as decisões certas, ele pode ser, inclusive, muito menor do que o tempo que você iria passar pagando financiamento. Você vai conseguir chegar lá sem estar apertado, você vai chegar lá estabilizado financeiramente. Você vai chegar lá com dinheiro. Tudo isso porque você analisou racionalmente e adotou algumas coisas simples que eu tenho certeza que podem fazer uma diferença na sua vida se você aplicar. Tá bom? Eu falei demais já sobre as consequências, sobre o lado ruim, mas vamos falar de fato sobre o que é que você pode fazer para conseguir realizar esses sonhos da maneira que eu falei aqui. Então vamos lá. Primeira coisa, você é jovem, você tem tempo ao seu favor. Você tem aquele gás inicial para começar a correr atrás de seus objetivos. Então busque maneiras de aumentar a sua renda. Pode ser buscando melhores condições de emprego, pode ser 2 empregos, pode ser fazendo renda extra, da maneira que for mais confortável para você. Mas nesse início, busque, foque em você produzir mais dinheiro. Segunda coisa, tá bom, você começou a produzir mais renda, mas não adianta você ganhar todo esse dinheiro e você não dar uma destinação. Você precisa fazer o seu dinheiro também trabalhar ao seu favor. Então o que você vai fazer? Você vai estudar sobre dinheiro. Você vai estudar todo dia um pouquinho. Não precisa ser 1 hora, 5 horas, 10 horas por dia estudando, não. Meia horinha já é o suficiente. Você vai entender como é que funciona a dinâmica do dinheiro. Então busque pesquisar fatores como inflação, como rentabilidade, dê uma analisada no cenário econômico brasileiro, estude renda fixa, renda variável, para você entender a dinâmica do mundo dos investimentos. E tem vídeos aqui nesse canal, vou deixar aqui na tela, onde te ajudam a entender um pouco de todos esses conceitos. Uma vez que você entendeu esses conceitos, você vai começar a dar uma destinação para o seu dinheiro. E aí o seu dinheiro ele vai começar a te ajudar no primeiro passo, que é gerar mais renda. Porque o seu dinheiro vai começar a trabalhar por você. Os juros compostos vão começar a te gerar rentabilidade. E essa rentabilidade ela vai ser devolvida para você como forma de mais dinheiro. E aí você vai juntar o dinheiro que você está produzindo, mais o dinheiro que está sendo gerado pelo seu dinheiro. E aí você vai ter mais dinheiro ainda para começar a fazer os seus aportes, fazer os seus investimentos. Terceira coisa, aspectos práticos. Imagine que você acabou de terminar aí a sua faculdade, ou que você acabou de arranjar o seu emprego, e aí você está dando os primeiros passos. Você provavelmente, ou você está morando com seus pais, ou você já está morando na sua própria casa. Em ambos os casos, você precisa adequar a sua realidade ao que você consegue pagar, tá? Porque tem que lhe sobrar dinheiro para você poder fazer o que eu estou dizendo atrás. Você precisa ter dinheiro para não ficar apertado. Então, se você vai morar no aluguel, busca um aluguel que esteja de acordo com a sua realidade. Não adianta você receber um salário mínimo, por exemplo, para dar R$1.000 de aluguel. O que é que você vai fazer com o restante das suas contas? Você vai pagar tudo com R$412? Não vai. Então, busque adequar a sua realidade, as suas necessidades, né? Obviamente, ao que você consegue pagar.
E aí existem maneiras de você facilitar. Então, por exemplo, para pessoas que estão ali no começo da vida, busque dividir a casa com algum amigo, por exemplo, dividir o aluguel com um amigo, ou se você já tem uma parceira ou um parceiro no relacionamento, dividam as despesas da casa. Isso já vai fazer com que vocês consigam otimizar o gasto de vocês, porque gastar pouco também faz com que você consiga ter mais dinheiro para você investir, para você alcançar os seus objetivos com mais facilidade. Quarto aspecto, e esse aqui, de todos, é um dos mais importantes. Por quê? A gente vai inverter o que acontece no Brasil. Lembra que eu falei lá no começo qual é a ordem? Então o cara acaba de arranjar o primeiro emprego, ele já está preocupado em antecipações, ele já quer comprar o carro e o apartamento. Ele já quer comprar o carro e a casa. Ele não está preocupado em fazer o que eu vou ensinar para vocês agora. Vocês vão entender dois conceitos que vão ser muito importantes para que vocês consigam virar o jogo e tomar as decisões certas, que é o conceito de ativos financeiros e o conceito de passivos financeiros. De maneira bem simples, objetiva e didática. O que é um ativo financeiro? É tudo aquilo que te gera renda, que coloca dinheiro no seu bolso. Um exemplo, uma ação, um fundo imobiliário, um investimento. Por quê? Quando você coloca o seu dinheiro ali, ele vai te dar um retorno. E que retorno é esse? A rentabilidade. Quer outro exemplo de ativo financeiro? Um imóvel alugado. Você tem um imóvel, você coloca ele para alugar, você gera renda. E essa renda que vem para o seu bolso, ela é proveniente de um ativo financeiro. O passivo financeiro vai ser o oposto do ativo financeiro. Se o ativo coloca dinheiro no seu bolso, o passivo ele retira. É tudo aquilo que lhe dá despesa. E aí nós temos vários exemplos de passivo, né? Uma conta é um passivo, um imóvel é um passivo, um carro é um passivo. Mas, Vitor, você acabou de dizer no exemplo passado que um imóvel era um ativo quando ele estava alugado. E, de fato, quando ele está alugado, ele te gera uma renda. Mas quando ele não está, quando o propósito é a sua morada, qual é o retorno financeiro que você obtém morando no imóvel? Nenhum. Então, ele passa a se tornar uma despesa. E a partir do momento que ele é despesa para você, ele se torna um passivo financeiro. Então, eu tenho certeza que você já percebeu que existem bens que, dependendo da circunstância, eles podem ser ativos ou passivos. De fato. Então, tudo vai depender da natureza, da utilização daquele bem. Agora que vocês entenderam esses dois conceitos, e que eu já expliquei nos 4 aspectos práticos, por que eu disse que a gente vai inverter a ordem? Porque o brasileiro está preocupado em adquirir passivos financeiros. Você não. Você agora vai estar preocupado em gerar renda com o que você comprar. Você quer ativos. Porque pense comigo, você já vai estar fazendo o primeiro passo, ou seja, produzindo dinheiro. Você já vai estar buscando maneiras de aumentar a sua renda. Se você tiver ativos financeiros e esses ativos financeiros aumentarem ainda mais a sua renda, você vai conseguir alcançar aqueles objetivos, aquelas metas que você estipulou, muito mais cedo. Só para ficar mais claro e vocês entenderem, eu vou colocar aqui na tela alguns fluxogramas, tá? Explicando basicamente 3 perfis de pessoas. Vão ser pessoas mais pobres, que têm menor potencial aquisitivo, pessoas de classe média, que já têm um dinheirinho a mais, e pessoas ricas. E aí vocês vão entender como é que funciona a vida dessas pessoas em relação ao financeiro. Começando pelas pessoas mais pobres, pessoal, aquelas pessoas que têm pouco poder aquisitivo, podem ver que no fluxograma não tem a aba passivos e ativos. Por quê? Porque a renda dessas pessoas ela serve única e exclusivamente para o custeio das despesas. Porque são pessoas que, no geral, elas só têm dinheiro necessário para elas poderem sobreviver. Na maioria das vezes, essas pessoas, inclusive, fazem parte de programas sociais. Já no caso da classe média, temos aí os ativos e passivos financeiros, porém, a classe média não costuma investir em ativos financeiros. Então, a renda costuma ir para as despesas e para a compra de passivos financeiros, que, como eu já falei, geram mais despesas. Normalmente, são pessoas que costumam viver em um padrão de vida bem mais elevado, porque eles colocam os custos de vida lá em cima. Eles, na maioria das vezes, agem como se fossem ricos, só que com o salário e com a cabeça de classe média, investindo apenas em passivos financeiros. Já no caso das pessoas ricas, e quando eu digo pessoas ricas, não estou falando apenas daquelas pessoas que herdaram ou que já nasceram ricas, não, tá? Das pessoas que também se tornaram ricas por meio do trabalho. E como é que elas fizeram? Como vocês podem ver, o dinheiro do rico, ele não vem apenas de seu trabalho, ele vem também do acúmulo de ativos financeiros que essa pessoa obteve ao longo de sua vida. E aí a sua renda vai ser tanto do seu trabalho como também dos ativos financeiros. Ativos esses que também são utilizados para comprar passivos, caso essa pessoa queira comprar, e custear as despesas. E é exatamente assim que você deve fazer com o seu dinheiro. Você vai utilizá-lo tanto para custear suas despesas, como também para comprar ativos financeiros. Você vai acumular esses ativos. E esses ativos, conforme o tempo for passando, eles vão trabalhando a seu favor com os juros compostos para te gerar mais renda.
E aí a sua renda vai ser exatamente como a renda de uma pessoa rica, proveniente do seu trabalho e dos ativos financeiros. E aí, esse dinheiro vai ser utilizado para custear suas despesas e comprar os seus passivos financeiros, caso você ainda assim queira comprá-los. Explicados todos esses aspectos, o último deles é: não tenham pressa. Isso é uma jornada e vocês estão começando agora. Se vocês tomarem boas decisões agora, vocês vão aprender a gostar do percurso, porque esse percurso ele é muito proveitoso. Conforme você vai se aprimorando, conforme você vai adquirindo mais ativos financeiros, conforme você vai vendo a sua renda passiva todos os meses caindo na sua conta, a sua satisfação pessoal ela vai aumentando. E aí, em algum momento, vocês vão conseguir alcançar todos esses objetivos que vocês tanto almejam alcançar. E eu digo tudo isso por experiência própria, pessoal. Quando eu comecei lá atrás, em 2022, eu recebia por mês mais ou menos R$3 de rentabilidade. E, por mais que seja pouco, eu ficava extremamente satisfeito, porque eu já estava vendo os frutos do meu trabalho se concretizando. Hoje, os meus investimentos já poderiam pagar boa parte das minhas contas, dos meus custos mensais. Porém, eu não estou investindo para curto prazo. Eu estou pegando todo esse valor e reinvestindo. Afinal de contas, como eu falei, eu estou acumulando ativos financeiros para gerar mais renda, para poder reinvestir e, a longo prazo, realizar todos os meus objetivos financeiros. E eu tenho certeza que se você considerar as coisas que eu te ensinei nesse vídeo, você também vai conseguir trilhar essa jornada e gostar muito do seu progresso. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, de compartilhar com seus amigos e com sua família e também de se inscrever no canal. Nós estamos rumo à nossa meta de 500 inscritos e eu conto com a sua ajuda para que a gente consiga alcançar. Obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo.